Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Aleluias. Que bom que vocês vieram. Noite fria, noite gelada. E eu tenho certeza que vocês foram atraídos pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito nisso. E Ele vai cumprir com o propósito pelo qual Ele trouxe todos nós aqui nessa noite. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar uma simples reflexão para os nossos corações, antes de nós orarmos ao Senhor Jesus. Quando Deus Ele me deu esses versículos bíblicos, essa palavra simples, Ele me deu num momento onde eu estava passando por uma frieza espiritual durante a minha jornada cristã, durante o meu tempo, né? Eu estava me sentindo tão frio, tão gelado, e eu precisava de um avivamento de Deus. E Ele trouxe esse avivamento sobre a minha vida, e eu tenho certeza que Ele quer trazer um avivamento sobre a vida dos irmãos também nessa noite. Amém? O tema dessa reflexão é avivamento pessoal. Avivamento pessoal. Você pode ver essa arte bacana. Parabéns para a Mayra, que fez essa arte. Nós temos aqui um irmão em chamas, né? O coração queimando por Jesus. Que bacana. Eu quero deixar 2 versículos como base aqui para nós entrarmos nessa reflexão. Eu quero usar aqui primeiro Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora eu quero ler 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no versículo 6, diz assim: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Nós vemos aqui Paulo, ele falando para Timóteo, né? Ele fala aqui da necessidade de Timóteo manter essa chama do Espírito Santo viva dentro dele. E claro, também a necessidade de nós mantermos também essa chama do Espírito Santo viva dentro de nós. Agora, irmãos, quando se fala em avivamento, logo vem na nossa mente números, multidões, conversão em massa. E claro, isso é sinais de avivamento numérico. A igreja de Atos, a igreja primitiva viveu isso, a África viveu isso, os Estados Unidos viveu isso, a Inglaterra, tantos países viveram isso. Mas hoje eu quero falar de um avivamento pessoal, de uma forma simples, um avivamento pessoal. O avivamento pessoal, ele é uma obra do Espírito Santo, ele é provocado pelo Espírito Santo, dentro de mim e dentro de você. O avivamento, ele começa dentro de cada um de nós, através de um toque do Espírito Santo, e as evidências são manifestas do lado de fora. Porque é impossível alguém ser tocado, avivado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e não haver evidências, sinais do lado externo, do lado de fora. Então, irmãos, o avivamento espiritual, ele traz uma renovação espiritual. Ele traz fome de Deus, ele traz sede de Deus. E quantas pessoas estão dentro de uma igreja local como essa, mas perderam a fome de Deus, perderam a sede de Deus? Quantas pessoas estão dentro de uma igreja, mas não têm alegria? E o avivamento espiritual, pessoal, ele traz alegria. Muitas pessoas já não têm mais alegria em servir a Deus, muitas pessoas já não têm mais prazer em Deus, já não têm mais prazer em estar num culto como esse, de sair de casa para cultuar ao Senhor, já não tem prazer de participar das reuniões, da agenda da igreja. Muitos perderam o prazer em Deus. Outra coisa que o avivamento, ele traz, é mudança de vida. Quando eu sou avivado, quando eu sou batizado, tocado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, eu começo a manifestar o caráter de Deus, que é um caráter justo, íntegro, reto. Eu começo a manifestar o caráter de Deus, a justiça de Deus. Então, quando eu sou avivado, eu não tenho mais prazer no mundo, eu não tenho mais prazer no pecado, eu não tenho mais prazer nas coisas dessa vida. E agora, ninguém é santo demais,
Ninguém é tão crente que não precisa de uma renovação espiritual, que não precisa ser avivado, que não precise de um renovo de Deus. Irmãos, quantos de nós estamos dentro de uma igreja como essa, mas nos encontramos frios, gelados espiritualmente? As igrejas aí fora, muitas estão cheias, mas cheias de pessoas frias, pessoas geladas. E não pensa você que o diabo, ele quer tirar as pessoas da igreja. Não, o diabo não está preocupado em tirar as pessoas da igreja. O diabo quer tirar eu, você, as pessoas de Jesus, da intimidade com Deus, de um relacionamento com Deus, do secreto com Deus. É isso que o diabo quer fazer. O diabo, ele não se importa se nós estamos aqui dentro, desde quando nós estamos aqui frios, gelados, não causando nenhum incômodo no inferno, não causando nenhum incômodo. Agora, o texto que nós lemos aqui como base, ele mostra uma promessa de enchimento, de avivamento, de um enchimento do Espírito Santo. Lá em Atos 1:8 diz: mas receberão poder, unção, ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo. Há uma promessa de poder espiritual, de unção do Espírito Santo. Agora, a pergunta que fica para mim e para você é a seguinte: qual foi a última vez, ou qual foi o dia que você, ou que nós oramos pelo cumprimento dessa promessa na nossa vida? Qual foi o dia que nós nos colocamos diante de Deus e falamos: Deus, hoje eu estou aqui no secreto com o Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero ser avivado, eu quero ser cheio do Espírito Santo. A igreja, ela tem cometido um grande erro, irmãos. Nós, igreja, temos cometido um grande erro, que é tentar viver uma vida cristã, um cristianismo sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Não tente viver uma vida, um cristianismo sem o Espírito Santo. Você sabe por que a igreja moderna já não tem mais priorizado tanto o Espírito Santo em suas vidas? Os crentes modernos, porque nós acostumamos viver sem Ele, porque nós acostumamos viver sem a unção do Espírito Santo. Mas não importa, irmão, a maneira que você, que eu, nós entramos aqui nessa noite, Jesus, ele tem uma unção fresca para derramar sobre as nossas vidas, e nós vamos sair daqui hoje cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos, desses minutinhos que eu tenho, alguns passos para nós vivermos um avivamento espiritual. O primeiro passo para viver um avivamento espiritual, em primeiro lugar, é reconhecer que precisamos de avivamento, irmãos. O primeiro passo aqui é reconhecer. Gálatas capítulo 6, no versículo 4, diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Olha a parte A do versículo: cada um examine os próprios atos. Então Paulo aqui, ele fala da necessidade de nós fazer um autoexame, de nós olharmos para dentro de nós e dizer: como está a minha vida espiritual? Como está o meu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus? Como está a minha vida de oração? Será que hoje eu estou melhor que ontem? Será que a minha vida de oração, meu relacionamento com Deus está melhor que ontem? Será que hoje eu estou mais ungido, eu tenho mais unção do que no tempo que eu me converti a Jesus? Será que eu estou mais fervoroso? São perguntas que nós precisamos fazer e responder para nós mesmos. Paulo, ele fala de nós, da importância de nós nos examinar, e nós temos que parar e refletir sobre isso. Como nós estamos, como está a nossa vida espiritual? E há alguns sinais que revelam que eu preciso de um avivamento, que eu preciso de um toque do Espírito Santo de Deus. Um deles é a frieza. Se você, se eu, se nós estamos num momento de frieza espiritual, irmãos, nós precisamos correr para Jesus. Alguns anos atrás, como eu disse para vocês, alguns tempos atrás, eu estava assim. Porém, estava dentro da igreja, liderando célula, fazendo isso, fazendo aquilo, com tantas atividades, porém eu estava longe de Jesus, eu estava longe do Espírito Santo de Deus. Estado de frieza. Então, se nós estamos frios, nós precisamos de um avivamento espiritual. Irmãos, se falta no meu coração a paixão, o amor por Jesus, se o meu coração já não queima mais por Jesus, como queimava antes, como queimava no começo da minha conversão,
isso significa que eu preciso de um avivamento espiritual. Se eu não tenho mais prazer num culto como esse, se o fato de eu vir num culto, numa reunião como essa, é um peso para mim, isso significa que eu preciso de um avivamento. Se eu não tenho mais prazer em participar de uma célula, se eu participo, por exemplo, de uma célula e eu vou lá apenas para o meu líder me ver lá, isso significa que eu preciso de um avivamento. Eu tenho que estar ali para Jesus, para oferecer um culto para Jesus. Então isso são sinais de que nós precisamos de um avivamento espiritual. Então o primeiro passo eu preciso reconhecer, e o segundo passo eu preciso desejar o avivamento. Tem que haver o desejo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para salvação. Interessante isso. Pedro está dizendo, olha, como uma criança recém-nascida, que almeja, que deseja o leite materno, assim tem que ser a vida de vocês, pelo alimento espiritual, pelo Espírito de Deus. O texto diz, desejem, ou seja, desejar é querer algo, é almejar algo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 3, olha o que Deus disse pela boca do profeta. Ele diz, porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua prole, que quer dizer descendência, e a minha bênção sobre os seus descendentes. O texto é muito claro, Deus, Ele derrama água onde há sede. Se não tiver sede de Deus em você, como Deus vai derramar do Espírito Santo dele sobre você? Se você está aqui nessa noite, e você chegou aqui sem expectativa, como Deus vai fazer algo por você, irmãos? Tem que ter expectativa no meu coração, tem que ter expectativa no teu coração. Nós precisamos desejar, almejar por algo. O texto é claro, Deus não desperdiça a unção do seu Espírito, Deus não desperdiça a unção, o seu poder. E eu creio que Deus, Ele tem um avivamento nessa noite, para aqueles que estão famintos por Ele. Você está aqui, faminto por Ele nessa noite? Ele quer tocar a tua vida, Ele tem um avivamento para você. Você vai sair daqui hoje totalmente diferente em relação à maneira que você chegou aqui nessa noite. Então o primeiro passo, eu preciso reconhecer que eu preciso de um avivamento, de um toque do Espírito Santo. Segundo, eu preciso desejar o avivamento. E à medida que você está ouvindo essa palavra, já começa a desejar, já começa a criar expectativa no teu coração, para que Deus possa fazer algo dentro de você, e você possa sair daqui nessa noite sendo uma pessoa transformada, totalmente diferente, em nome de Jesus. E o terceiro passo é buscar o avivamento. Buscar o avivamento. Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 6, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Eu quero ler isso novamente, irmãos. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que vem em secreto e o recompensará. Irmãos, esse texto é muito claro. O escritor está dizendo, mas quando Jesus, ele diz, você orar, ou seja, há uma expectativa no coração de Deus, há um desejo no coração de Deus que nós oramos, que nós nos relacionamos com Ele. O salmista no Salmo 105:4, ele diz assim: busquem ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua face. Vou repetir isso: busquem ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua face. E a pergunta é, qual foi o último dia que você buscou a face de Deus? Qual foi o último dia que você entrou no seu quarto, fez como diz aqui o texto, fechou a porta e falou com Deus, e clamou por Deus, orou, teve uma audiência com Ele? O texto é muito claro, ele fala, busca sempre a sua face. Não é busca às vezes, busca uma vez por ano, busca uma vez por mês, não, é busca sempre a sua face. Então o escritor, ele fala da necessidade de nós buscarmos a face do nosso Deus.
Irmãos, às vezes eu confesso que eu entro no meu quarto para orar, eu não tenho nem palavras. Oi, vai, mas como assim não tem palavras? Mas, irmãos, só pelo fato de eu me ajoelhar, de eu começar a falar com Ele, eu vou falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu sou meio doido, eu abraço meu travesseiro como se eu estivesse abraçando Ele. Irmãos, e como que isso traz um renovo para mim? Como que isso traz um renovo? Como é gostoso poder estar com Ele. E eu gostaria de dizer algo, irmãos. Irmãos, eu passei anos da minha vida, procurando a medicina, e não há nada de errado nisso, buscar medicina para algumas coisas, para tratar algumas situações, para tratar de algumas coisas. Mas, irmãos, quando eu estou com Ele nesses últimos dias, o tempo que eu passo com Ele, como que Ele tem trazido alegria, como Ele tem trazido paz no meu coração, como, irmãos, é impressionante como começa a fluir a vida de Deus dentro de nós. Eu passei anos e anos buscando coisas aí fora, e eu não alcancei. Porém, num relacionamento com Deus, orando a Deus, falando com Ele, como que eu estou sendo edificado, como que Ele sarou eu por dentro, como que Ele está mexendo dentro de mim. Às vezes a gente acha que as coisas aí fora é eficaz, mas experimenta passar tempos e tempos com Ele, experimenta buscar a face dEle, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai tocar nas suas emoções, Ele vai tirar toda a depressão, Ele vai tirar toda a angústia, Ele vai trazer paz, Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer alegria. Amém? Glória a Jesus. Jeremias 29:13. Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia. Irmãos, se nós queremos um verdadeiro avivamento, nós precisamos ter um coração sincero diante de Deus. O salmista diz que Deus ama a sinceridade. Se nós queremos um verdadeiro avivamento na nossa vida, nós precisamos ser sinceros diante de Deus e dizer: Deus, eu não sou tão perfeito assim como as pessoas acham que eu sou. Deus, eu não sou tão espiritual assim como as pessoas acham que eu sou espiritual. Eu não sou tão fervoroso assim. Senhor, eu sou um pecador, eu sou frio. Ser sincero diante de Deus. Irmãos, nós temos que ser sinceros diante de Deus. Ele conhece o nosso coração. As pessoas não conhecem o nosso coração, mas Deus conhece. E é nesse momento de sinceridade, é nesse momento de arrependimento que a graça de Deus nos abraça, que o favor de Deus nos abraça. É no momento de quebrantamento. Muitas vezes nós queremos ser muito espiritual diante de Deus, mas Ele sabe realmente quem nós somos, o estado que nós estamos. Então é nesse momento de arrependimento, de sinceridade, de quebrantamento, que a graça de Deus nos envolve. Eu confesso que eu passei um bom tempo negligenciando o Espírito Santo de Deus, deixando o Espírito Santo de Deus fora da minha vida, eu negligenciando o Espírito Santo, negligenciava o secreto. Irmãos, o pastor sempre me incentivou a orar, a buscar, orar, mas sempre eu começava e daqui a pouco eu dava uma esmorecida, ia parando, não conseguia me manter constante, sabe, irmãos? Mas hoje eu entendi, eu entendi que é aqui num culto como esse que eu sou avivado, que nós vamos receber um avivamento espiritual nessa noite. É num culto como esse, mas é lá no secreto, é lá no meu quarto que eu tenho que preservar essa unção, irmãos. É lá no nosso quarto, é no secreto, que nós temos que preservar essa unção. E eu tenho certeza que Deus, Ele quer derramar uma unção fresca sobre a minha vida, sobre a sua vida nessa noite. Se você crê nisso, eu gostaria que você se colocasse de pé, irmãos. Espírito de oração, se esvazie, foca em Deus. Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Há um texto, eu gostaria que apagasse as luzes. Há um texto de Apocalipse, capítulo 2. Jesus, Ele dizendo para a igreja, Ele disse as seguintes palavras:
Ele diz: olha, vocês têm trabalho, vocês têm perseverança, vocês têm obras, mas eu tenho uma queixa contra vocês: vocês perderam o primeiro amor. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, vocês perderam o fogo do Espírito Santo, vocês deixaram de me buscar, vocês perderam o primeiro amor. Jesus, daí ele continua dizendo assim: lembra-te de onde caíste. Em outras palavras, Jesus está dizendo: traz à tona onde vocês caíram, onde vocês deixou de me buscar. Aí Jesus, ele diz: lembra-te de onde caíste. E ele diz: volta a praticar as primeiras obras. Volta a praticar as primeiras obras. Feche teus olhos, abaixa a tua cabeça. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas talvez você se identificou com algo em relação a essa palavra. Talvez você se encontra tão frio, tão gelado. Talvez você reconhece que você precisa de um avivamento na sua vida. Começa a falar com Ele. Fala: Jesus, eu preciso de um avivamento. Eu não quero viver mais uma vida fria. Eu não quero viver mais uma vida gelada. Eu quero ser incendiado pelo Teu Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai tocar a tua vida. Que seja neste momento um tempo onde você possa se arrepender, de arrependimento, de quebrantamento. Se quebranta diante de Deus, fala com Ele, irmãos. Não se importa com quem está do teu lado, fala com Ele, começa a liberar palavras no mundo espiritual, peça ajuda para Ele. Eu creio que essa noite será uma noite de arrependimento, eu creio que nessa noite será uma noite de reconciliação. Sabe, Jesus está dizendo para você hoje: filho, filha, eu quero você de volta. Eu tenho saudade de você, eu quero você de volta. Volta, lembra-te onde você caiu, onde foi que você deixou de buscar a Deus, o que te afastou de Deus, o que te distraiu, e vai falando com Ele, vai abrindo o teu coração a Ele. Ele quer você de volta, Ele tem saudade de você, Ele tem saudade de você.